A Série A do Campeonato Brasileiro começa no mês de maio e a polêmica já está rolando. Em reunião realizada na CBF, os 20 clubes que disputam a Série A decidiram ampliar o número de jogadores estrangeiros que podem participar de um jogo, subindo de 7 para 9. Aqui no futebol brasileiro, os estaduais também estão chegando ao seu final. Na Bahia teremos um Bavi, em Minas teremos Atlético Mineiro e Cruzeiro. Em São Paulo, o São Paulo foi eliminado pelo Novo Horizontino. No Rio de Janeiro, a final será entre Flamengo e Nova Iguaçu pela primeira vez na decisão. Para falar desses assuntos, estão conosco aqui no Mundo da Bola o técnico de futebol, o ex-jogador Alfredo Sampaio e o comentarista aqui da EBC, o Rodrigo Campos. Eu sou o Sérgio do Bocage, está começando o No Mundo da Bola. Alfredo, satisfação recebê-lo. Olá, Rodrigo. Vamos começar falando dessa questão envolvendo jogadores estrangeiros. É uma polêmica grande que já movimentou por algum tempo também o futebol inglês. E você, que é o presidente do Sindicato de Atletas Profissionais, né, do futebol do Rio de Janeiro, se posicionou de forma bem veemente contrário. Por quê? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Porque é simples, o Brasil não precisa de tantos estrangeiros aqui e nós somos o país do futebol. Nós temos que preservar a nossa essência. Nós temos jogadores aqui, como eu brinco, em cada árvore que você sacudir vai cair um garoto, 2, 3, 4 bons jogadores. Então, acho que o Brasil está na contramão. Isso está afetando o mercado interno. Nossos jogadores que já têm uma dificuldade natural dentro da carreira de futebol, né, de buscar um espaço, de tentar virar e ter uma vida confortável através do futebol, está tendo mais um obstáculo, além de todos aqueles de dificuldade de vida, dificuldade financeira. Então, eu defendo esse mercado. Eu acho que o Brasil não precisa disso. Acho que temos jogadores suficientes aqui para renovar, como a gente vem renovando há anos, e o mercado interno está sendo afetado. E, além disso, que vai um pouco mais além das nossas atribuições de entidade sindical, é a preocupação de afetar o futebol brasileiro como um todo. Eu entendo que essa conta, em algum momento, vai chegar, como chegou, por exemplo, na Itália, que já está revendo a questão do número de estrangeiros e, por consequência ou não, ou por coincidência, não vai a 2 Copas do Mundo. Então, eu acho que nós estamos na contramão do que nós deveríamos fazer. Aqui, ao invés de ser o país do futebol, virou o paraíso do futebol. E então, Rodrigo? No mínimo preocupante. Um abraço, Bocage, Alfredo. No mínimo preocupante tudo isso, porque a gente vê a qualidade cada vez mais questionável. E o seguinte, Alfredo, o brasileiro continua, cada árvore cai um craque, a gente continua produzindo bons jogadores. Exato. Cada vez indo embora mais cedo. E aí, de repente, abrindo o mercado para muitos estrangeiros que a gente questiona, será que tem vaga mesmo num grande clube? Isso desmotiva essa molecada da base? E mais, faz com que os clubes até recuem um pouco no investimento na base? Não, então, no investimento eles não vão... Essa pergunta ela surgiu lá no arbitral, que eu falei sobre isso. E aí falaram, investimento, nós não vamos deixar de investir na base. Aí eu falei, claro, investir vocês não vão, vocês querem vender. Vocês estão confundindo investimento com aproveitamento. Eles vão investir, mas vão vender, eles não vão aproveitar. Então, assim, preocupa os garotos. Claro que preocupa, porque você vê um mercado que já é difícil. Nós temos hoje em torno de 700 clubes no Brasil, 15 mil atletas registrados e uns 50 mil praticantes. Então, assim, é uma caminhada difícil. E, assim, quando você traz alguns estrangeiros, por exemplo, eu sempre falo, se você traz o Arrascaeta, o Dela Cruz, o Gustavo Gomes, é importante esses caras, são caras muito bons. Agora, se você pegar na ponta do lápis muitos outros que vêm, você vamos pegar um lateral direito qualquer que esteja jogando aqui, um lateral direito brasileiro. Se for analisar, é muito próximo, não tem uma diferença abissal, como a gente às vezes vê, por exemplo, no Arrascaeta, que é um craque. Eu, por exemplo, babo de ver ele jogando.
Então, assim, eu acho que virou a questão, o pano de fundo, no meu entendimento, é o comércio do negócio, a negociação do negócio. Quando você lê na imprensa que tem um clube que pagou 240 milhões de intermediação, é porque alguma coisa está Foi o errada. Flamengo, Então, nas assim, contratações. então você vê que alguma coisa está errada. Então, assim, nós não precisamos desse número de estrangeiros aqui, porque a gente tem jogadores suficientes. É inaceitável você pegar o Santos, ano passado, Santos de Pelé, de Robinho, de Neymar, de um monte, e trazer um volante de 36 anos da Venezuela, que até não é mau jogador, é o capitão da Venezuela, eu esqueci o nome. Mas espera aí, será que aqui no Brasil nós não tínhamos um jogador para jogar de volante no Santos com a mesma qualidade? Então, assim, Mais jovem. mais jovem e Trazer brasileiro. jogador com mais de 35 anos está virando prática também. Então, Bocage, o que eu escuto já falar é que isso dá como espetáculo, é bom. Realmente, você vê os estádios cheios. Mas eu acho que, como desportista, a gente tem que discutir o todo. E isso vai afetar o futebol brasileiro. Essa conta, repito, vai chegar. E outra coisa, são 7. Ano passado eu participei do arbitral, fui contra, de 5 para 7. Esse ano, de novo, de 7 para 9, eu fui contra também. Cara, não é aceitável que no futebol brasileiro, pentacampeão, você vê um time como o Internacional entrar com 7 estrangeiros jogando. E agora vai poder entrar com 9. Cara, não dá. Não dá, nós não somos um país qualquer. A gente tem. Isso é bom para o mundo árabe, é bom para a Europa, que os caras não tinham a renovação que nós temos aqui. Eu acho que até na Europa melhorou um pouco, por força até não imigrantes, mas os filhos de imigrantes. Você vê que tem muitos africanos jogando nas seleções, mas não são de origem. Então eles tiveram que buscar em umas outras opções. É bom para eles, porque eles não tinham o que nós temos aqui, que é a matéria-prima. Então, a gente tem, eu no meu papel de presidente do sindicato, eu tenho que bater nisso, tentar dar voz a isso, tentar dar luz para pelo menos haver um debate. É inaceitável, por exemplo, também, que na Série D de dado do brasileiro, você tenha estrangeiro jogando. Cara, isso é uma afronta, é uma agressão, porque o atleta que consegue estar num clube que vai jogar uma Série D, ele é uma bênção, porque ele está fugindo daquele número enorme que vai ficar desempregado, porque quando você acaba o estadual e você tem um contrato de 4 meses, acabou para muitos. Sim. Quando você consegue estender num campeonato da Série D, você tem mais 4, 5 meses. Então você ganha 5 meses de contrato e de vida. E os caras estão permitindo que albanês, Beijing, tem até nem sabia que tinha um país chamado Beijing, Benguim, eu nem sei. Porra, e está tirando o mercado nosso do ganha-pão. Então, eu acho que... esse jogador, será que tem tanta qualidade maior do que um brasileiro? Não vai ter. Desculpa, mas não vai ter. Pode ter igual. Igual por igual deveria ser o nosso. Eu lembro o Corinthians, quando trouxe um chinês, né? Que quase não vestiu a camisa do Corinthians, voltou sem jogar praticamente. Mas se você for pegar a história e for ver, vai ter um monte. Agora... E eu acho que tudo isso... Desculpa, Rodrigo. Eu acho que tudo isso está sendo visto com o olhar passivo da CBF. Eu acho que a CBF, como a maior entidade esportiva do futebol do país, ela tinha como obrigação a preservar isso. Naturalmente, todas as discussões devem ser democráticas, devem ser ouvidas, mas tem uma hora que você... peraí, tem que trazer para você a responsabilidade e dar um soco na mesa. Fala, não, aqui no meu país isso não. E vamos lembrar que o Brasil está fora da Olimpíada. Pois é. O futebol masculino. O feminino não, mas o masculino está fora da Olimpíada. Perdeu a 17, o Sub-17 perdeu. A principal está lá atrás, vai tentar recuperar agora com o Dorival. Então, assim, nós estamos num caminho que não nos interessa. Sim. Está sendo bom para muita gente, mas está sendo ruim para o futebol brasileiro. E aí eu só levanto uma questão. Isso pode ter a ver também com a enorme quantidade de técnicos estrangeiros aqui no Brasil? Não sei. Talvez um pouco, no meu modo de ver assim, num raciocínio rápido, eu acho que talvez um pouco. Eu acho que é mais o lado comercial. Eles, quando mesmo. chegam, eles não indicam? Não, com certeza, isso está acontecendo. Você tem clubes aí que você vê que proliferou um pouco os sul-americanos. Mas eu acho que a questão do atleta em si é a negociação. O mesmo cara que leva é o mesmo cara que traz. Sim. E aí você não pode acreditar que, com todo respeito, o Paraguai tem tantos melhores jogadores que o Brasil. Né? E O próprio Flamengo tem 4 uruguaios.
no time do Flamengo. 4 da São seleção. de qualidade, são de seleção. Exatamente. Ok, mas de qualquer forma são 4 de um país só, sul-americano, que em termos de resultados internacionais, há muito tempo não tem. Mas se você analisar a modificação que houve no futebol uruguaio, eles estão subindo de novo. Sim. Eles estão de novo formando bons jogadores, assim como a Argentina. Tu vê que a Argentina toda hora tem um meia... Aqui, que é um meia de renovação que a gente tem aqui, 10? Não tem. Não tem. A Argentina toda hora tem um novo. A toda hora tem uns bons Nas zagueiros. Libertadores da vida a gente vê, né? Exato. De vez em quando surgiu um novo, inclusive. Então assim, alguma coisa está acontecendo e da minha humilde visão o futebol, a parte comercial se sobrepôs à esportiva. Eu fiz um levantamento aqui em 2013, o Rio Ferdinand, aquele zagueiro que inclusive tem um nome em homenagem ao Rio de Janeiro, né? Não sabia. Ele do Manchester United, na época, o time dele tinha 19 estrangeiros. E ele, em 2013, ou seja, 11 anos atrás, reclamou dessa postura, vamos dizer assim, liberal até do futebol inglês. E lembrando que nas 3 Copas anteriores a Inglaterra tinha ido muito mal. E aí eu fui lá buscar, né? Em 2014, ou seja, depois da reclamação dele, a Inglaterra caiu na primeira fase e o Brasil ficou em 4º lugar jogando em casa. Em 2018, a Inglaterra chegou em 4º lugar e o Brasil caiu nas quartas. Em 2022, os dois caíram nas quartas, ou seja, desempenho bem semelhante, curiosamente, né? Assim, por conta dessa questão dos estrangeiros. Aí o futebol inglês, passando por todo o processo, chegou a aceitar, na época, porque agora com a saída do Brexit vai reduzir isso, né? Um pouco dos jogadores estrangeiros. Você poderia ter, num grupo de 25, era obrigatório que 8 fossem da casa, fossem do próprio país. E 21, e jogadores com menos de 21 anos tinham que fazer parte do elenco, ou seja, obrigavam os clubes a fazerem uma renovação para permitir que eles jogassem com os jogadores estrangeiros. E aí tem mais algumas outras situações. Na Europa praticamente não há limite, até porque o mercado comum, né, europeu faz com que não sejam estrangeiros. Então, mas há limite para os não comunitários. Sim, para os não comunitários, sim, mas aí facilita muito o cara da Europa jogar em Portugal. Blá, blá, blá. O Real Madrid, em janeiro de 2023, entrou com um time com nenhum espanhol. Nenhum espanhol. Isso aconteceu recentemente no futebol inglês e que, curiosamente, foi em 27 de fevereiro de 99, ou seja, mais de 25 anos, o Aston Villa foi o último time a jogar com uma equipe só formada por ingleses. 27 de fevereiro de 99. E aqui no Brasil? A gente até tem time só com brasileiros, né? Difícil, na Série A é difícil. Não, atualmente só o Juventude. Nesse campeonato que vai começar, só o Juventude. Só o Juventude. Por enquanto, o campeonato não começou. Só o Juventude. Então, eu sou de um tempo, eu estou com 62 anos, eu sou de um tempo em que, falando especificamente do Rio de Janeiro, né, eu sou daqui, os times de menor investimento, que eram chamados de pequenos e agora de menor investimento, que eu acho que também é uma expressão que não se aplica, porque existem patamares de investimento, eles eram os formadores. Sim. Hoje em dia, acho que nem isso mais são. Ainda são. Eu acredito que diminuiu bastante, mas volto a insistir. Eu acho que o negócio remete lá para fora. Tu pegar hoje um jogador do Nova Iguaçu, por exemplo, ele ainda vai ter que maturar, virar e não vai gerar uma negociação imediata. Agora, se você pegar um lá de fora, provavelmente já vai vir com uma negociação diferente. Então, assim, Boca, eu acho que essa tua pesquisa aí foi perfeita, que todos os ouvintes vão perceber o que nós estamos debatendo aqui, né? O perigo que está para o nosso futebol. Mas é muito claro que o negócio tomou conta do futebol. E nada contra as pessoas. Isso é importante falar, nada contra quem está fazendo. O jogador que vem. Não, isso aí é fundamental. Eu, inclusive, como presidente, né, eu fiz um ofício, uma carta aos atletas explicando que, até deixando muito claro, qualquer atleta estrangeiro aqui em solo brasileiro vai ser amparado pela gente, vai ser apoiado, protegido, ajudado, não vai ter ação. Jamais faremos isso. Mas a gente tem que debater o tema. Isso não quer dizer que nós estamos contra as pessoas que estão aqui. Então, assim, nós temos que tomar cuidado. E eu, enquanto presidente do sindicato, eu vou falar sobre isso, porque eu tenho que preservar o mercado interno.
porque a gente sabe a trajetória desses meninos. E vou lembrar que neste domingo recente, o Flamengo foi campeão da Copa Libertadores Sub-20 com um jogador africano de titular. Então, será que base. Então, será que a gente precisa disso? Não tem por aqui? Será que no próprio Flamengo não tem? Então, assim, é que ficar repetindo isso que é o comércio, assim, pode soar até mal, mas infelizmente é. E as pessoas que estão fazendo isso, que eu ia completar, eles estão cometendo crime nenhum. Os caras acharam um nicho no mercado e estão aí trabalhando, ganhando dinheiro. Cabe a quem deve proteger o futebol brasileiro tomar medidas sobre isso. Então, essa é a questão. Eu, como presidente, tenho que preservar o mercado interno, porque a gente sabe como é a trajetória difícil dos atletas brasileiros. Então, além disso, como nós já falamos bem aqui, em cada árvore cai 3 garotos bons. Não precisamos disso. Vai chegar uma época que o garoto que conseguir, na base, chegar no profissional, primeiro contrato dele vai ter que contratar um intérprete, um tradutor para ir conhecer o resto do grupo. Esse ponto que você falou dos treinadores também é um ponto importante isso, que é outro tema que eu venho debatendo, né? Tentando dar luz. A questão de treinadores estrangeiros é importante, lógico, eu já fui estrangeiro como atleta em outros lugares, eu sei. Mas assim, qual é a razão? É porque os brasileiros, o problema é o motivo. Os brasileiros são ultrapassados. Começou com os 7-1, que era velho, todo mundo era velho. Aí veio a onda dos mais novos, né, que treinador novo que era bom. E aí passou aquela onda e agora são os estrangeiros que são bons. Então, assim, aí você muda a nossa característica, a gente muda, perde o nosso DNA. Os nossos jogadores acabam... não vou dizer robotizando, porque aí eu posso botar um rótulo errado, mas perde um pouco a nossa característica de jogo, né? Você vê, posso falar uma bobagem aqui, mas você, por exemplo, pegar o Gabriel Jesus quando jogava no Palmeiras, ele era fantástico, né? Ele era... Tinha liberdade para usar as características principais dele. Aí você vai lá para fora, você acaba tendo Fica robotizado. E aí você perde o time do gol. E aí você traz um monte de treinadores estrangeiros, que é legal, tem sempre coisas positivas para agregar, mas também, igualmente, vai tirando o mercado dos internos. Aí você pega, por exemplo, o Vitor agora, o Carlos Vitor do Nova Iguaçu, por exemplo. Belíssimo trabalho que ele está fazendo. Cara, mas ele não é belíssimo de agora, ele já faz bons trabalhos, ele já revelou muitos jogadores. Está lá há 33 anos. E aí ele não tem valor? Aí é outra coisa que eu bato. Eu sou bom para ser treinador da base. Eu preparo os jogadores, eu desenvolvo os jogadores, vêm os europeus, vêm os empresários, pegam e vendem. Aí eu sou bom, aqui eu sou. Mas para eu ir lá para o profissional, eu não sou. Aí o estrangeiro que é o bom. Então, como é que é isso, cara? Então, assim, essas discussões, elas têm que ser mais amplas. E aproveitando a audiência de vocês, assim, não é nada contra as pessoas que estão aqui. É conceito, é conceitual. Ou a gente tem um perfil de proteção ao futebol brasileiro e visando lá na frente, ou virou uma porteira aberta. Muito bem, você falou de técnico antigo, né? E especificamente, a gente lembrando do 7-1, Luiz Felipe Scolari, técnico do Atlético Mineiro, que vai para a 17ª final consecutiva, um recorde nacional. O Atlético Mineiro está na final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro. É o favorito? Tem mais time. Eu acho que o Filipão tem mais recursos, tem mais jogadores que decidem no Atlético. Parabéns. E o Atlético ainda, eu acompanhei alguns jogos desse Campeonato Mineiro, ainda não rendeu aquilo que pode. Eu acho que ainda vai evoluir mais e chegar muito forte no Brasileiro. No Campeonato Baiano, Bavi. Será que o Vitória carimba o investimento feito pelo Bahia? Vai ser duro. Eu acho que o Bahia hoje tem mais time. Está mais preparado. Mas o Vitória vem mordido. Eu acho que o Vitória vem motivado por ter voltado. Fez campanha melhor, né, na primeira fase. E vem também motivado por ter voltado à Série A. Sim. E a rivalidade ali faz com que você tire da alma alguma coisa a mais, né? Mas eu acho que o Bahia tem mais equipe. No Campeonato Paulista, Palmeiras e Novo Horizontino é uma semifinal, Santos e Bragantino é a outra. Ficou mais fácil para o Palmeiras? Mais fácil nunca é. São Paulo e Corinthians estão fora. Sim, eu acho que daí dos maiores,
ter o São Paulo, ter o Corinthians, iria dificultar muito mais. Mas eu acho que o Palmeiras tem mais time que São Paulo, que Corinthians, que o Santos. Para mim, hoje, o melhor elenco do futebol brasileiro. Arrisca uma final? Palmeiras está dentro. E Santos e Bragantino? Santos tem mais possibilidades pela motivação, porque eu não acho o time do Santos isso tudo, mas depois da queda para a Série B e muitas contratações, para mim, equivocadas, está me surpreendendo positivamente e pode ser um dos finalistas. Eu vou torcer para uma final antiga, Novo Horizontino e Bragantino. Vanderlei era o treinador Interior, lá. né? Márcio Santos, pô, ia ser muito legal. Vanderlei e o Nelsinho, o outro técnico, eu né? acho que era. Tomara Técnicos que também vieram de futebol de base. Pois é. Lazzaroni é outro exemplo também. Nós temos treinadores aqui fantásticos, cara. Essa coisa de ultrapassado, os caras têm que entender o seguinte: treinador hoje deu certo aqui, pode não dar certo ali. Sim. É assim que é. O próprio jogador também. Exatamente, tem O bons momentos, profissional, mas de uma O momentos... Dorival estava fora do mercado há algum tempo também. Exatamente. Teve uma questão de saúde, É, né? de Graças a Deus saúde, recuperou, mas chegou no Flamengo, atropelou e no São Paulo também. É que rotularam. E o rótulo gerou uma série de oportunidades paralelas. É isso. O próprio Tite na seleção brasileira também ficou bem, muito criticado, né? Sim, e agora está no Flamengo. Falando do Campeonato Estadual do Rio, vou começar te dando parabéns. Você foi homenageado, 25 anos de trabalho no futebol carioca, é isso? Ontem o presidente do Sampaio Correia, o Ronani, me fez uma homenagem porque eu optei a ter minha carreira só no Rio de Janeiro. Hoje mesmo, por acaso, eu recebi uma proposta para ir para fora do Rio. E eu não gosto de ficar longe da minha família. Foi uma opção minha. E por eu ficar só no Rio de Janeiro, isso proporcionou que eu tivesse um número de competições que nenhum outro treinador tem. Então, na realidade, esse campeonato foi o 25º campeonato na primeira divisão. Como treinador. Que legal, hein? E aí o presidente me fez uma homenagem, me entregou uma camisa com 25, né? E mais uma placa. O Bangu já tinha feito isso também, quando foi o 20º campeonato. Então, me sinto assim honrado. É uma marca, né? Claro. Como diz o Renato Gaúcho, você é o rei do Rio? É você, Renato Gaúcho, Joel Santana? Não, é ele ou o Joel, não. Eu sou coadjuvante. Vamos falar da final do Rio de Janeiro? E aí, voltando à questão do jogador estrangeiro, né? O Nova Iguaçu, se tiver que combater essa questão dos estrangeiros também no futebol do Rio, porque essa definição é para o Campeonato Brasileiro só, não vale para a Copa do Brasil, dos 9 estrangeiros. Aí eu não sei dizer. Não vale para a Copa do Brasil. Essa informação não tinha, bom saber. Brasileiro. Se isso chega um campeonato estadual, o Nova Iguaçu talvez não conseguisse chegar de novo, né? Ou poderia até chegar, mas chegaria descaracterizado, digamos assim. Principalmente o Nova Iguaçu, que já faz um trabalho muito legal há muitos anos. Aí tu vê como é a diferença do que eu digo da coisa comercial. O Nova Iguaçu, ele tem um trabalho muito bem feito. Ele negocia muitos jogadores, mas é ele, é o clube, é os seus dirigentes, é o seu presidente. Então, não são os empresários. Então, isso tem que ser enaltecido. Se você quer estar no futebol e ganhar dinheiro com futebol, legal, mas vai lá, paga um salário, paga uma grama, paga um roupeiro, paga um massagista, entendeu? Faz parte do contexto. Troca o portão lá do CT. Exato. Então, assim, essa história do Nova Iguaçu é muito legal eles terem chegado, porque é uma história que ele valoriza. Tu vê que o Nova Iguaçu está sempre colocando novos jogadores, meninos para jogar, tem a coragem de botar os meninos, e isso é saudável para o futebol. E ele ter chegado agora na final é muito legal, porque nós já tivemos aqui final, eu mesmo participei de umas 4 finais com Boa Vista, com Bangu, com o Madureira. Então, isso é legal, que dá um charme diferente, né? Claro. Dá um charme diferente. Então, é legal ver de novo um clube de menor investimento, né? Como eu não sei como colocar também, chegar numa final e de forma merecida, porque o time deles é muito bom mesmo. Você gostou da final? Merecidíssima. Eu estive no Maracanã. Mas você, 2 semanas aqui, disse que o Vasco passaria com facilidade. Não disse que passaria. Tá gravado. Não, com facilidade. Não. Eu disse assim. Muito favorito. Não, favorito era. Não, favorito o Vasco era.
a obrigação... Ficou atrás do Nova Iguaçu na primeira fase. Sim, mas o Vasco tem mais... E perdeu na primeira fase. Mas o Vasco, qualquer um antes do jogo, ia dizer o Vasco é o favorito. Mas daí, ao favoritismo virar vitória, existe um abismo de distância. Nova Iguaçu foi amplamente melhor no primeiro jogo e nesse jogo mais recente deixou a bola para o Vasco brincar, se fechou no momento certo, foi lá e matou o jogo. Para mim... Eu vi o jogo. Se eu fosse torcedor do Vasco, eu ficaria agoniado. Porque o que o Nova Iguaçu fez? Ficou ali e tal. E o Vasco nem deixou. O Vasco não ia. E uma coisa, Você viu o jogo? Não vi. Eu estava no você estádio estava já. no outro jogo. Só o Vasco não ia. Ou seja, um time que precisava vencer, ficou aqui esperando, olhando. A gente, nos últimos programas, eu falei aqui várias vezes, o grande responsável, ou um dos grandes responsáveis pelo aquele momento legal que o Vasco viveu, dando esperanças ao seu torcedor com um futebol mais envolvente, mais interessante, o Ramon Dias. Só que, para mim, o mesmo Ramon Dias, ele matou o time do Vasco quando ele tirou, na minha opinião, as melhores jogadas do Vasco eram pela direita com o Paulo Henrique, pela esquerda com o Piton. Do nada, ele tira o Paulo Henrique e não coloca o reserva imediato, que seria o Puma Rodrigues. Ele coloca o Rojas. Ele coloca o Rojas improvisado. Um zagueiro. Que entrou muito mal na lateral direita. Isso completamente... Medel de cabeça de área. O Medel de cabeça de área. E o Payet de ponta esquerda. Insistindo com 3 zagueiros. Então, sinceramente, méritos para o Nova Iguaçu. Agora, uma eliminação que pode ser colocada, sim, na conta do Ramon Dias. E se fosse o Barbieri ou se fosse um outro, nossa senhora, ia cair o mundo na cabeça quebrando dele. a sede É isso que eu falo. da 777, como já fizeram. E o Flamengo, Alfredo? Rapaz, o time do Flamengo, é legal de ver o time do Flamengo jogar, cara. E o Tite conseguiu, né, com o jeitão dele lá, além de bom treinador, naturalmente, o jeito dele de conduzir, de fazer gestão de grupo, tu vê que é uma equipe sólida, né, cara? Pô, aí tem o Arrascaeta é fantástico. E o De La Cruz também chegou muito bem. Né? Eu não sei o que vocês acham dele, mas eu sou fã dele. Craque. E é um time difícil de ser batido. Tu vê que não toma gol, né? O Arrascaeta, curiosamente, não teve convite da Europa, do futebol europeu, e hoje ele já disse que passou. Mas o estilo de jogo dele não é da Europa. Ele é aquele 10 mais tradicional, né? Mas é por isso que ele está aqui no Brasil, pô. Já há muito tempo. E aqui, como é que eram nossos 10? Era tudo assim. Exatamente. Lá não tem 10, lá tem um segundo homem que joga na linha de 4 e torna-se vamos dizer assim, um volante que sai mais. Então, é outro jogo. É um jogo de alta intensidade. E aí, esse tipo de jogador, tu falar que o Arrascaeta não tem lugar lá fora, como é que é isso? É o modelo de jogo que se joga lá que não abraça ele. Deixa eu só rapidamente aproveitar o Alfredo, a gente tem a informação, e eu estava no Maracanã nesse último Nova Iguaçu e Vasco, foi um calor absurdo, mais de 60 graus. E foi do Alfredo a solicitação para que a arbitragem paralisasse 2 vezes para o tempo técnico, para a hora da hidratação, que a gente chama. Queria aproveitar, Alfredo, para te perguntar, já pensando na final, a tendência, é claro, agora a temperatura baixar um pouquinho. Você pretende estudar, debater a possibilidade do jogo sair das 4 para as 18 horas ou 21 horas, porque é desumano jogar naquele horário. Então, Rodrigo, isso aí, logo que começou o Campeonato Carioca, eu fiz um ofício à federação falando sobre isso, da preocupação, né? O Brasileirão tem jogo 11 da manhã. Que é um absurdo, mas a gente criou até, tem uma decisão judicial que determina que o jogo paralise, que tenha, quando joga 11 horas da manhã, tem toda uma coisa que nós conseguimos lá atrás. E aqui no estadual, o cenário de calor que estava já previsto, eu conversei isso com a federação, eles também têm essa preocupação, o Rubinho demonstrou muita preocupação com isso, e tentou remanejar alguns jogos. O que esbarra muito é a casa da questão da televisão, né? Porque os clubes também dependem daquele contrato e a televisão, naturalmente, na sua grade coloca. Mas alguns jogos, eles conseguiram até mexer um pouco mais, de 4 para 6 ali, mas... e com relação à final, como você perguntou, naturalmente eu vou manter a mesma conversa com a federação, porque essa do jogo de ontem, eu estava até concentrado e eu obtive a informação que o calor ia ser insuportável, porque eu estava no hotel com o ar-condicionado todo fechado, não? E aí eu imediatamente liguei para o Rubinho, expliquei a ele, vamos fazer. Aí sugeri que fosse 2 paradas,
Aí ele falou, pô, vamos fazer no primeiro tempo as 2 paradas, que no segundo provavelmente vai estar... Temperatura menor. E aí acertou-se assim. Então foi legal, porque a federação também tem essa consciência. E para os próximos jogos eu vou continuar falando. E o que der para adequar, com certeza vai ser feito. Eu acho que isso aí também poderia partir um pouco da televisão, né? Porque a gente sabe que tem todo o lado comercial, né? E até vai melhorar o espetáculo que ela está apresentando. Sem dúvida. Você falou do Tite como gestor. Outro técnico conseguiria manter o Gabigol no banco sem reclamação? Rapaz, isso é uma pergunta, eu não sei, mas que é uma situação difícil, é. Você, assim, nesses clubes, e eu tive uma oportunidade de estar no Vasco, você tem que administrar muito o ego, cara. E aí uma coisa importante, você tem que ter o suporte da diretoria. Porque para você administrar e ter uma linha de disciplina e a ser seguida, a diretoria tem que estar fechada, senão é complicado. Como o Tite é um cara de um tamanho muito grande também, provavelmente ele consegue esse respaldo. Então, eu não sei se todos conseguiriam, mas é um fato realmente complicado de administrar. E já que você citou, foi em 99, você foi levado pelo Romário, né? Não, foi 2008. 2008. A 99 você começou na sua carreira, talvez como treinador, foi isso? Foi lá para fora? Não, foi que eu tive fora, mas eu voltei para o Então, Bangu. 2008 com o Romário, e aí o problema foi com o Edmundo, né? Que também era um super ego. Na realidade ali, quando o Eurico... Eu estava no Avaí, na realidade, em Santa Catarina, e eu ia renovar o contrato lá. E aí o Eurico me fez um convite para eu vir e tal. Aí eu entendi qual era, porque a preocupação era deixar o Romário passar a parte de suspensão, né? E depois ele voltar a jogar e se despedir pelo Vasco. E aí eu e ele seríamos os treinadores ali. Na realidade eu é que estava os treinos, eu fazia tudo. Eu no primeiro momento relutei, eu não queria, falei, não. E aí o Elias Duba, que era o presidente do Madureira e que era muito meu amigo, não, vai, que é uma oportunidade. Enfim, eu fui. E logo depois o Romário saiu, eu fiquei como treinador. E, na realidade, a vinda do Edmundo era uma vinda que não estava prevista. Nem o Romário queria, nem ninguém queria. E veio e acabou. Realmente eu tive alguns problemas com ele. E é isso, é a questão do ego, é do ídolo, do ex-ídolo, que às vezes o cara é ídolo, mas não está jogando tanto quanto era o na ídolo época da visto idolatria. E sempre dificulta, né? E assim, queira ou não queira, eu era um treinador que estava vindo de um clube menor, do Rio, porque a minha visão do Rio era aqui, Madureira, Bangu e tal. Apesar da campanha legal que eu fiz no Brasileiro lá com o Avaí. Mas eu era um treinador de um clube menor chegando num grande clube. Então ali eu tinha que ser meio protegido, meio abraçado pelo comando. Claro. E na realidade não aconteceu, com exceção do Eurico. Eu sempre falo, eu sempre isento o Eurico. O Eurico sempre foi uma figura fantástica, um cara que eu tenho sempre tive profundo respeito. Sempre eu digo que o Eurico era aquele cara, homem, tratou, tá tratado, que tinha que falar, vinha e falava na boa, com respeito, com tudo. Então, eu tinha profunda admiração por ele, me dava muito bem com ele. Então, não era isso. Então, assim, eu acho que o pessoal do futebol tinha que tentar ver que não havia coisas saudáveis acontecendo dentro do campo e dar respaldo para quem estava no comando. E não foi que funcionou, acabou sendo um processo de fritura, mas tá bom, serviu como lição, né? Lição. E no caso agora do Flamengo, deve ser difícil gerir aquele grupo, né? Pois mas depende. Porque muito jogador no banco seria titular em outro time. Então, mas assim, cara, eu acho que o cara jogar no Flamengo hoje, por mais que ele seja super craque também esteja no banco, ele está num lugar que é difícil de estar, né? Não é qualquer um que joga no Flamengo. Provavelmente com um salário adequado e muito bom. Então, o cara tem que ser só uma coisa, profissional, mais nada. Porque se ele estivesse na Europa, ele ia ficar no banco e ia ficar quieto. E com a quantidade de competições importantes que numa temporada o Flamengo disputa, ser banco do Flamengo, daqui a pouco ele vai jogar uma Libertadores. A América vem aí. Ele tem oportunidades. Eu tive a oportunidade de jogar em Portugal, né? Então, quando você chega na Europa, todo mundo, que o brasileiro chega, aprende a jogar, ou desenvolve. Para mim, a conclusão que eu cheguei é a seguinte: o brasileiro, quando chega lá fora, ele aprende a ser profissional. Ele não aprende a jogar. Claro, desenvolve uma coisa ou outra, é natural. Mas, para mim, a minha definição quando a gente chega lá fora, a gente aprende a ser profissional, porque não tem esse mimimi todo, esse paternalismo, aquela coisa, sabe? Então, eu acho, como eu falei, os caras que estão no banco hoje, se estivessem lá fora, iam estar quietos.
Alfredo, muito obrigado pela sua participação. Algo mais a dizer? Falou tudo está dito. Não, falei tudo e parabenizar mais uma vez o Nova Iguaçu, que é importante para o futebol carioca ter clubes assim surgindo para que as pessoas que passaram a pintar o estadual como patinho feio entendam que o estadual é importante na cadeia alimentar, é onde tem o maior número de concentração de contratações em todas as áreas. Então, você vê o Nova Iguaçu chegando, é uma prova disso, que a vida fora os 4 grandes. Então, que valorizem o estadual e valorizem o Nova Iguaçu, parabenizando e agradecendo aí pela oportunidade. É sempre bom estar aqui com vocês. São Paulo está dando essa demonstração também com a presença do Novo Horizontino entre os 4 e 2 dos grandes fora, São Paulo e Corinthians. Sim. Rodrigo, valeu pela participação. Bocage. Obrigado a você que nos acompanha aqui no Mundo da Bola. Aciona o sininho para receber as notificações, deixe o seu like, comenta, compartilha, fala com seus amigos. É sempre muito bom falar com vocês. Até a próxima. Valeu!